Fala, meus queridos, mais uma aulazinha hoje, uma aula diferente, tá? É um novo módulo que eu estou abrindo aqui no curso para vocês, que é sobre técnicas de estudo, tá? Então a ideia aqui é mostrar para vocês como vocês podem usar técnicas para ter um alto rendimento nos estudos, tá certo? E claro, a gente vai passar por algumas técnicas bem conhecidas, como a técnica de Feynman, a técnica de Pomodoro, tá? Alguns conceitos, algumas ideias que eu tenho que eu acho que ajuda você nos estudos, tá bom? Mas hoje eu quero falar um pouquinho, antes da gente entrar nesse mundo de técnicas de estudo, cara, não faz sentido você querer estudar para uma prova, por exemplo, Enem, tá? Que é o nosso foco aqui, se você não conhecer a estrutura das questões do Enem, tá bom? Então a gente hoje vai destrinchar como é que as questões do Enem aparecem para vocês, como é a estrutura que vai aparecer, como é que você pode analisar e o que cada coisinha ali daquele item, né, daquela questão, ela vai trazer para você de informação, tá bom? Então a ideia é a gente ir avançando aqui. Bora lá. Bom, essa é uma questão clássica, né, de Enem, tá? Professor, eu nunca fiz Enem, então a gente vai do zero aqui destrinchar como é que funciona as questões do Enem. Primeiro, não importa qual seja a área do conhecimento que você esteja fazendo a questão. Pode ser da área de humanas, de natureza, de matemática, de linguagem. Todas as áreas têm que seguir um padrão de questões, tá? Que é esse padrão que a gente vai aprender hoje. Então, para você que nunca fez uma prova do Enem, a estrutura que a gente tem, ela é dividida em blocos, tá? Basicamente, a gente tem 3 blocos que eu vou destacar aqui para vocês. O primeiro bloco, percebam, é esse daqui. Deixa eu colocar ele aqui para vocês. Então, o primeiro bloco que a gente tem é esse bloquinho amarelo que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco, pessoal, é esse que está mais embaixo, ó, que eu estou destacando aqui para vocês. Esse segundo bloco. E, para finalizar, o terceiro bloco se encontra aqui, tá bom? Então, toda a prova do Enem, ela vai ser distribuída dessa forma, em 3 blocos. Qualquer questão, cara. Biologia, química, física, matemática, português, qualquer questão que você pegar da prova do Enem, ela vai ter essa estrutura aí de 3 blocos, tá? E a gente vai dar nome para cada uma delas. Aqui em cima, o que é que a gente tem, professor? A gente vai ter a identificação da questão, tá? Então, isso daqui, ó, é a identificação da questão. Qual é a questão que eu estou fazendo naquela prova, tá? De boas? Então, começa por aqui. Bom, como eu disse, cada bloquinho desse vai ganhar um nome para vocês se familiarizarem com eles. Esse primeiro bloco, que é o bloco amarelo, tá? Chamado de B1, esse primeiro bloco, a gente chama ele de bloco de texto base. Professor, por que texto base? Vamos entender agora. É nesse primeiro bloco, pessoal, no texto base, que você vai conseguir coletar informações sobre a questão. É nesse texto base que a questão vai trazer para você informações, contextualizações, referências, imagens. Então tá tudo aqui nesse primeiro bloco, tá certo? Então a gente tem aqui no primeiro bloco o quê? É aqui que ele vai contextualizar o problema. Ah, professor, então é aqui que ele vai me dizer que, ó, fulano está caminhando por tal canto. É aqui, tá? Ah, massa demais. Deixa eu diminuir isso daqui para ficar melhor a visualização. Bom, então o primeiro bloco, ele contextualiza para a gente. Ele traz mais o quê, professor? Ele traz mais informações. Ele vai trazer informações para você conseguir resolver o problema. E que informações são essas, tá? Essas informações podem vir em forma de tabela, essas informações podem vir em forma de gráficos, tá? Gráfico. Pode vir através de imagens. Enfim, etc, né? Várias formas de a gente trazer informações. Por exemplo, aqui nesse problema, em especial, a gente tem uma contextualização do problema, quando ele diz aqui, ó, muitos smartphones e tablets precisam
mais de teclas. Não precisa mais de tecla, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Então ele está contextualizando aqui o surgimento das telas touchscreen. Tá? E aí ele vai trazer um diverso de informação nesse texto base. E para complementar esse texto base, olha o que é que ele colocou aqui, ó, uma informação em forma de imagem. Então a gente tem aqui a contextualização do problema, tá aqui a contextualização, e depois ele trouxe informações para a gente, só que essa informação veio em forma de imagem. Poderia ser o quê? Poderia ser um gráfico, poderia ser uma tabela, poderia ser, sei lá, um manual. Então, todo tipo de informação vai estar aqui no texto base para você. E é nessa fase, pessoal, que vocês começam a entender como funciona as questões do Enem. É aqui que vocês têm que começar a tirar os dados para que você consiga resolver o problema. Tá certo? Então, no B1, no texto base, a gente tem contextualização e informações, basicamente, para te auxiliar na resolução da questão. É aqui também, pessoal, que às vezes, em algumas questões, ele vai ensinar você a resolver a questão. Como assim? Quando cai questões em física muito difíceis, com assuntos, com equações que talvez não caiam, são tão recorrentes, por exemplo, lei de Fourier, né, da condução térmica, ou, por exemplo, movimento harmônico, ele vai dizer, ó, considerando que o fluxo é essa equação, ou considerando que o período do pêndulo aqui usa essa equação, então você pode já pegar informações que ele está dando para você resolver o problema. Então, no texto base, às vezes, em algumas questões, tá? Não são todas, ele pode trazer um jeito de você resolver o problema. Ele vai te ensinar a resolver aquela questão, tá certo? Então, esse é o primeiro bloco que a gente tem. O segundo bloco, que é esse bloquinho em azul, que eu vou chamar ele de B2, no bloco B2, a gente tem o que a gente chama de comando da questão. Esse comando, pessoal, da questão, ele é bem direto, tá? Ele geralmente, ele é um parágrafozinho curto, tá? E é nesse cara que você vai encontrar a pergunta que você vai ter que resolver. Então é no B2, é no comando da questão que vai se encontrar a pergunta que você tem que resolver. É aqui no comando que vai estar dizendo, ó, qual é a resposta para essa pergunta? Tá? Então, vamos olhar aqui o nosso exemplo. O que é que ele diz aqui? Ó? Qual a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto AB? Então, perceba, ele está dizendo assim, quando eu fechar o circuito nesse ponto, qual é a resistência equivalente entre os pontos aqui? É a pergunta. Então, perceba que a pergunta ela vai estar ligada diretamente com as informações e o contexto que está no texto base. É aqui que você tem que ter cuidado. É nessa pergunta que às vezes você pode perder a questão por besteira, porque você pode muito bem dominar o assunto aqui, sei lá, de associação de resistores. Você sabe fazer associação em série, paralelo, mas talvez se você não entender bem a pergunta, cara, você comete alguns erros ali e perde a questão por vacilo, tá? Então, cuidado. A pergunta que está no comando, que está no bloco 2, um B2, ela é respondida, na verdade, né, com informações e contextualização que está no texto base, no B1. E a dica aqui, ó, para vocês, principalmente para física, tá? Vou puxar para aqui. Comecem sempre pelo comando da questão, tá? Isso é importante. Por quê, professor? Comecem sempre por aqui. Porque na maioria dos casos, apenas com a pergunta, com o comando e as imagens que você tem aqui, as informações, você já consegue resolver o problema sem perder tempo na contextualização. Às vezes, a informação que ele está fornecendo para você está tão direta que você não precisa ir catando ela aqui na contextualização. Você já pode pegar essa questão direta aqui, esses dados, e jogar para resolver aqui a pergunta, o comando, tá? Então, comecem sempre lendo uma questão do Enem pelo B2, pelo comando, para saber qual é a pergunta. E aí, sabendo a pergunta, você vai olhar as informações que são mais diretas para você. Nesse caso aqui, é uma imagem. E olhando essa imagem e sabendo a pergunta, eu já sei responder.
Por quê? Eu sei que ele quer a resistência equivalente quando fechar o circuito aqui. Então, é só eu analisar o circuito dessa imagem. Eu não preciso saber o contexto que ele chegou nisso daqui, nesse exemplo. Então, na grande maioria das vezes, sabendo o comando, a pergunta, você já sabe resolver o problema. Tá certo? Então, comecem por aqui para vocês ganharem tempo. Tá bom? E o último bloco, né, que a gente chama de B3, o B3 é o que a gente chama de alternativas. No Enem, pessoal, as alternativas, a gente sempre vai ter, né, na verdade, 5 alternativas na prova do Enem, tá? Então, essas alternativas, deixa eu diminuir aqui, essas alternativas, elas geralmente, elas sempre vão ser 5 alternativas para vocês, que vão sempre de A até E, né? Então, você vai ter A, B, C, D e E. 5 alternativas aqui para você resolver a questãozinha do Enem. E logo de cara, tá? Geralmente, duas dessas alternativas são absurdo. Como assim, professor? Sei lá, deixei um objeto cair, esse objeto está subindo, é um absurdo, tá? Literalmente. Duas dessas alternativas você pode descartar logo de cara. Tá? Geralmente, na maioria das vezes. E você fica geralmente com 3 alternativas para analisar, tá certo? Dessas alternativas, pessoal, a gente tem o que a gente chama de 4 delas sendo distratores. E uma sendo o gabarito. Tá bom? Então você tem 4 distratores e um sendo o gabarito. Deixa eu diminuir aqui, ó, para cá, pronto. Subir aqui. O que é isso, professor? O que é um distrator? Bom, pessoal, um distrator, ele é são as alternativas que estão incorretas, as alternativas erradas. E aí, por exemplo, dessas alternativas aqui, qual seria as erradas, né? Qual seria o meu distrator, tá? Bom, nesse exemplo, a gente tem a letra A como sendo um distrator, certo? A letra A é um distrator porque ela não é a correta. A letra B também é um distrator. A letra C também é um distrator. E a letra D também é um distrator. E perceba que a gente só tem uma correta, que é a letra C nesse caso, que é o nosso gabarito, tá? Então, o gabarito, pessoal, ele é aquela alternativa correta. É a que você tem que marcar, ó, no finalzinho lá no cartão resposta. Tá? E os distratores? Os distratores são aquelas incorretas, as erradas. Perfeito? Então, você tem a correta e a incorreta. Cadê para cá? Aqui, pronto. Vou pegar aqui certinho a cor. Foi. Então, seu objetivo, pessoal, é marcar o gabarito. Acertar o gabarito aqui. Que no nosso exemplo seria a letra C. Tá certo? Então, toda questão de Enem, ela tem essa estrutura. E cuidado com a pegadinha aqui. Ó, existem 5 alternativas. Dessas 5 alternativas, só existe um gabarito, apenas uma resposta, que responde corretamente ao comando, a pergunta que está sendo feita. E essa pergunta, ela está sendo baseada no contexto e nas imagens que estão no texto base. É assim que toda questão de Enem funciona, cara. Não importa a disciplina, não importa a área do conhecimento que você esteja analisando. O gabarito ele está relacionado com a pergunta, com o comando, e o comando está relacionado com as informações e o contexto do texto base. Está tudo ligado a esses 3 blocos. Tá? Então, toda questão de Enem, você vai ter essa estrutura. E quando você entende isso, fica mais fácil para você tirar as informações, saber o que está sendo perguntado e saber qual das alternativas é o gabarito, é a correta para você ter que marcar. Tá certo? Então, tira um print aqui, salva essa imagem, porque isso daqui vai ser extremamente importante agora. O que é que você tem que fazer? Começar a exercitar
esse sistema de blocos, B1, B2, B3, toda vez que você for fazer questões de Enem agora, ou questões simuladas, né, de Enem. Você vai começar a identificar o que é texto base, o que é comando e o que são as alternativas. Cara, e geralmente, tá? É bem divididozinho mesmo assim que nem tá aqui. Você sabe o que é o texto base, depois o comando sempre está antes das alternativas e as alternativas ficam aqui embaixo separado. Então, sempre tem essa carinha, as questões de Enem. E quando você começa a entender isso, você começa a sair na frente dos seus concorrentes, tá bom? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo ajude vocês aí na sua preparação e que possa, de alguma forma, tornar você capaz de ter um alto rendimento. Lembrando, pessoal, que essas técnicas, elas não são milagres. Ela não vai fazer você acertar mais questões da noite por dia. Não. Elas são técnicas para otimizar o seu desempenho. E o seu desempenho depende do seu esforço, da sua dedicação e dos seus estudos, tá? Então, faz a sua parte, estuda, se dedica, aplica as técnicas para ter um desempenho acima da média e aí o resultado vem naturalmente, tá certo? Nada substitui o aprendizado. No mais é isso, um forte abraço e vamos sempre avançando.